Olá, estamos aqui para mais um vídeo, né? E vamos dar continuidade ao nosso projeto. No vídeo anterior, a gente falou sobre a loja de software, né? E essa loja de software que a gente instalou, configurou, ela é a Gnome Software, que é mantida pelo projeto Gnome, né? Hoje a gente vai estar instalando uma outra loja de software, que é mantida por um outro projeto, que é o Discover, que é mantido pelo KDE Plasma, que é um outro projeto, que é uma outra interface gráfica, né? A gente pode estar utilizando ela, não tem nenhum problema, né, em utilizar, mas a gente vai ver um pouco que o design ele se torna um pouco diferente, né? A gente tem uma questão da inconsistência de design justamente porque a gente está utilizando projetos diferentes, linguagem de programação diferente, né? Mas impede a gente de utilizar? Não, não tem nenhum impedimento da gente utilizar. Para entender melhor, eu trouxe aqui no algum site, né? Que para a gente ver um pouco dessa diferença. Então, a Gnome Soft, vou voltar aqui, né? A Gnome Soft ela é mantida pelo o projeto Gnome. Então, aqui no site, a gente já tem aqui o site do Gnome, né? Que é uma interface gráfica que a gente pode estar utilizando também, né? E também esse projeto, além da interface gráfica, tem vários programas que ele desenvolve. Atualmente, a gente está utilizando o XFCE, né? XFCE, que também é um outro projeto, né, de interface gráfica, e também tem vários programas que eles desenvolvem. Só que o XFCE, por ser um projeto menor do que o Gnome, né, e até menos tempo de existência, ele não tem tudo que a gente precisa. Então a gente acaba tendo que instalar vários programas de outros projetos, né, para a gente deixar um sistema mais completo. E a gente vai ver isso ao longo do tempo, né? Um deles que a gente já instalou foi a própria Renomsoft, porque o XFCE não tem uma loja deles mesmo para estar gerenciando esses programas, esses pacotes. Então a gente já fez a instalação da Gnome Soft, né? Mas também a gente poderia utilizar de um outro projeto, seria o Discover, né, do KDE Plasma. E para nós, o que às vezes interfere bastante é a questão do design. Então, às vezes a gente vai ter inconsistência do design. Um exemplo, a gente utiliza aqui já o Tunar, né? O Tunar. O Tunar, ele é desenvolvido pela próprio XFCE, né? Pelo projeto XFCE. E a gente pode ver que ele tem uma particularidade no design. Tipo aqui os menus, ele se trata desse jeito, né? Então o design dele muda um pouco. E já a gente pode, se a gente colocar aqui junto com a Gnome Soft, a gente pode ver que a gente tem, sim, uma série de mudanças no design. O tipo de como eles tratam os menus, né? O tipo de aparência, dos botões, a gente já pode ver que também os botões ele é diferente um pouco do utilizado. Então a gente já tem uma certa inconsistência, né? Uma certa mudança no design. Então, o XFCE é, em GTK, é feito em GTK, o Gnome é feito em GTK. Porém, se a gente abrir aqui o site do GTK, e a gente vai ver que tem versões diferentes, né? E o XFCE utiliza a versão 3 do GTK. Atualmente ele está utilizando a versão 3. Já o Gnome não, ele já utiliza a versão 4. Então, a mudança do 3 para o 4 teve bastante, né? Bastante mudanças. E aí o design também foi afeta, né? E aí, por isso que a gente tem essa inconsistência. Tá, e voltando ao projeto KDE Plasma, né? A gente também vai ter outra inconsistência justamente porque não é nem utilizar versões diferentes, né? Ele usa outra linguagem diferente. Então, se a gente abrir aqui o projeto do KDE Plasma, que é outra interface, né? Então, ele tem a interface gráfica, tem os programas que ele utiliza, né? E também uma linguagem diferente. E essa linguagem é justamente o Qt. Essa linguagem aqui, né, que é o Qt. E a gente pode ver também que tem várias versões do Qt.
Então, dá para utilizar programa de outro projeto? Dá, perfeitamente. Só que às vezes a gente vai sentir que o design que tem essa inconsistência, como a gente já viu aqui da loja de software do Gnome, né? Um do Tunac desenvolvido pelo projeto do XFCE. Mas os dois funcionam perfeitamente. Então, isso aqui foi só uma breve explicação, né, sobre essas linguagens e essas versões de projeto. E agora a gente vai fazer a instalação do Discovery, né, que é do KDE Plasma, e a gente vai ver como que ele funciona, né? Vou deixar isso aqui, que a gente não vai usar mais. Então, o Discovery a gente já poderia instalar aqui, né? Já procurou aqui, né? Clicou nele e poderia fazer a instalação, já que a nossa loja de software está funcionando perfeitamente. A gente pode ver que ele só tem o pacote Deb, né? Ele não tem lá vindo do FlatHub o pacote Flatpak, né? Eu não vou utilizar a Gnome Soft, eu vou fechar aqui e vou usar o nosso Synapse. Aqui no Synapse a gente vai pesquisar. Ah, tá. Antes até de instalar a Gnome Soft, eu vou até mostrar uma coisinha aqui do vídeo anterior que a gente tinha desabilitado. A gente tinha desabilitado o repositório Deb, por causa que o site estava fora do ar. A gente pode ver que o site já está normal, então vamos reabilitar aquele repositório. E aí em configurações, repositório, outro software, e vamos só habilitar aqui nosso repositório Deb Multimídia. Fechar, recarregar, e aí pode ver que já está puxando aqui Deb Multimídia. Está puxando e já está normal. Beleza, agora vamos instalar o Discovery. Aqui a gente vai procurar o nome Plasma. A gente procura por esse nome, né? E aí já vai trazer para nós aqui, ó, Plasma Discovery, que é a loja do projeto Plasma, né? Cadeia Plasma. E o nome da loja é o Discovery. E a gente já pode ver mais abaixo aqui que ele também tem um plug para o Flatpak e também tem o plug para o Snap. A gente vai instalar só a loja por enquanto. Ele vai trazer essas dependências. E aqui nessas dependências a gente vai ver que tem muita coisa do KDE que ele vai trazer. Então ele pode trazer mais, pode pesar mais justamente por isso, né? Porque ele utiliza muito plug, lib do KDE, do Qt, né? Então, como é, se a gente, os programas que a gente instala no GTK, às vezes vem menos pacote para ser instalado no nosso sistema. Por quê? A gente já tem muita coisa do GTK, mas se a gente não instalou nada do Qt, da linguagem Qt, né, do KDE, então a gente vai ver que ele vai instalar muita coisa puxando justamente essas da linguagem do Qt e do KDE. Então, às vezes é por isso que evita muito instalar de outros projetos, devido ao tamanho que vai ser utilizado, a quantidade de coisa que vai ser baixada, né? Mas também não impede a gente de utilizar. A gente vai ver isso. Então, vou marcar aqui. A gente já marcou e já trouxe algumas dependências aqui, né, que a gente tinha pesquisado, que ele vai fazer a instalação. Ele não marcou o Flatpak e nem marcou o Snap, né? E é uma coisa opcional, que se a gente quer usar, a gente pode estar instalando. Então, eu não vou instalar por aqui, eu vou só aplicar aqui mesmo. Aplicar, aplicar. E aqui ele já vai fazer a instalação desses pacotes, dessa dependência, junto com o Discover, né? Que é o programa que a gente solicitou. E já voltando aqui, né? Ele não marcou o Flatpak e nem o Snap. E a gente pode instalar aqui pelo Synapse, né? E também a gente pode instalar pela própria loja do Discovery, que ele já tem essa parte de configuração. Diferente da Gnome Soft, que não tem. A gente tem que vir instalar a parte e configurar a parte, né? E já no Discovery não. Ele já tem essa opção de a gente instalar diretamente com ele, né? Então, a gente poderia instalar aqui, mas a gente vai ver o Discovery que lá também tem. Então, a gente vai fechar o Synapse, né, para não dar nenhum erro.
E aqui no sistema, a gente vai ver que já apareceu para nós o Discover. Se a gente clicar aqui no Discover, ele já vai abrir a loja. E aqui no Discover, enquanto ele carrega, né? Ele tem aqui as categorias que a gente pode estar pesquisando esses programas. E ele é bem mais detalhado também, até na pesquisa, né? Por exemplo, você vem aqui em jogos, olha só, ele dá subcategorias para a gente estar pesquisando esses jogos e fazendo instalação. Logo aqui abaixo, ele tem a página inicial, né? Que é aquela quando abre. Tem aqui os programas instalados, que a gente vai perceber também que ele tem mais função do que a GnomeSoft. Que a GnomeSoft ele traz os programas que ela gerencia, mas não traz tudo, né? E aqui a gente pode ver que tem até alguns pacotes aqui, ó, que ele consegue gerenciar, a gente consegue remover ou até mesmo adicionar, né? Então, eu acho ela mais completa do que a GnomeSoft. A questão do design depende muito, né? Se a gente olhar assim, uns acham muito mais bonito o jeito que a GnomeSoft trabalha, né? O jeito que ela organiza. Já o Discover, eu gosto do jeito que ele organiza aqui. Eu acho bem intuitivo, né? Não acho uma loja tão feia. Tem basicamente o que a gente precisa, o ícones, informação, né? Então, eu acho ela interessante como alternativa. E aqui a gente pode ver na parte de configurações, que a gente pode já gerenciar alguns firmware, né? E já vem marcado, né? Esse aqui, que é o padrão, que é o estável, né? A gente pode marcar outros e de teste, né? Não aconselho tanto, porque esse de teste às vezes pode trazer problema para o nosso sistema. E a gente pode ver aqui, olha só, já apareceu a questão dos repositórios. Que lá a gente teve que abrir aqui no próprio Synapse, que é as configurações, repositórios, que ele abre um software chamado Software Update, né, que a gente fez a instalação dele para gerenciar esse repositório. Já no Discovery a gente não precisaria disso aqui, porque ele já tem integrado no próprio Discovery. Na Gnome Soft, fechar aqui, fechar o sinal. Na Gnome Soft também pode gerenciar esses repositórios. Se a gente vir aqui nesses três tracinhos, né? Aí, preferência, atualização e repositório de programas. A gente consegue também gerenciar. Só que a gente tem que instalar esse programinha também para poder utilizar na Gnome Soft. Então, ele já vem com esse aqui, se a gente fazer a instalação dele, né? Da loja de software, do gerenciador de repositório de configurações. Então, é outra coisa assim que o Discovery já vem integrado. E aqui a gente pode escolher os repositórios e ele também tem esse fonte aqui que a gente abriria um programa para adicionar ou remover, né? Aqui não está instalado, mas caso a gente quisesse instalar ele, seria... Deixa eu ver o Synapse, tem mais costume com ele. E esse que a gente instalou aqui da Gnome, ele é o software. Fugiu o nome aqui. É software proprietários, software proprietário de TK, né? E também tem um que a gente pode adicionar, fazer o que a gente faz nesse aqui, só que do KDE, que é o software proprietário KDE, né? Que ele é justamente essa ferramenta aqui. Se a gente clicasse nele, ele ia abrir. Aqui, como a gente não instalou, é por isso que ele, quando eu estou clicando aqui, ele não abre. E o mesmo caso seria o da Gnome. Se a gente não tivesse instalado o software proprietário da Gnome, a gente também clicaria aqui e não conseguiria vir esse programa aqui. Então, ele também tem a ferramenta de configuração, né? E aqui ainda sobre o Discovery, a gente também pode instalar já a integração do Flatpak ou Snap direto por ele aqui. Então, não necessariamente eu precisaria do Synapse para isso, né? E a gente vai instalar aqui o Flatpak. Antes de instalar, a gente bora ver aqui. Eu vou vir
em jogos, vou em jogos de cartas. E a gente pode ver aqui que a gente tem esse solitário aqui, né? Que a gente tinha instalado, que é esse jogo de cartas aqui, que é feito com o GTK, projeto do Gnome, né? E ele não é com o Gnome 3, né? Pelo design que a gente já consegue um pouco identificar. Provavelmente, ou não é com o Gnome 4, né? Provavelmente ele é o Gnome 3. Então a gente pode instalar também esse outro aqui, que é um outro programa de cartas, que ele já é do projeto Plasma, do Cadeia Plasma, né? Então vamos instalar ele aqui. A senha normal, né? Aqui está fazendo, baixando e instalando. Então aqui a gente já consegue, a gente não vinculou as outras lojas, então a gente já consegue instalar os pacotes Debian, né? Do repositório do Debian ou repositórios que a gente adicionar como extra, né? E a gente consegue gerenciar para essa loja do Discovery, igual a gente fez no Gnome Software, né? E aqui ele já está fazendo a instalação desse pacote. Esperar terminar aqui a instalação. E aí, quando terminar a instalação, a gente vai ter os dois jogos, né? São parecidos, só que feito com um projeto diferente. Aqui é o do Plasma, um jogo desenvolvido pelo projeto do Plasma, né? Jogo de cartas. E aqui já é um jogo também de cartas, desenvolvido com o Qt. Então, até o design aqui também a gente já vê um pouco que é diferente, certo? Então, agora a gente vai voltar aqui em configurações e a gente vai habilitar agora o repositório Flatpak da loja do FlatHub. Já a gente adiciona aqui. Pronto, adicionado, né? O Snap eu não vou instalar, aí fica por conta suas aí, querer instalar ele, né? Gerenciar. E vamos fechar aqui, eu costumo fechar a loja e abrir novamente. Ó, esse rim aqui, boa parte das vezes que a gente instalar esses plug, tanto com o Agnome Source como o Discovery, ele, quando instala o plug, às vezes dá esse erro aqui mesmo, ó, não abre. Então, o ideal é a gente dar uma reiniciada na máquina para ele voltar ao normal. Então, vou reiniciar aqui rapidinho. Vamos abrir novamente aqui. Loja funcionando, né? Agora vamos procurar aqui Telegram, botar ali. Telegram. E agora a gente já pode ver que ele está trazendo arquivo Flatpak, né? Lá da loja do FlatHub. Então, a vinculação dele é bem simples e ele consegue gerenciar também, igual a Gnome Soft faz, né? Os arquivos do Flatpak e até mesmo do Snap, se a gente tivesse configurado para ele utilizar o Snap. Se a gente vir aqui no Discover, no Synapse, bora ver lá se ele instalou aquele plug, né? Tá errado aqui. Lá, e a gente já pode ver que ele instalou realmente o plug do Flatpak. E o do Snap não instalou porque a gente não solicitou. Então, bem simples a utilização, basicamente igual a instalação que a gente fez anterior mesmo, né? E outra coisa também que a gente pode estar gerenciando, aqui tem um sobre, né, também, que é informação sobre a versão do Discovery, o projeto, né?
a linguagem, que é o Qt5 no caso, né? E também o Discovery ele consegue gerenciar atualizações. Uma outra coisa também que a Gnome Soft faz, que a gente viu aqui nos três tracinhos aqui, né? Nas configurações, que ela consegue configurar os repositórios, preferência de atualização, que a gente pode configurar da maneira que a gente quer que atualize, né? Atualizações automáticas, notificar sobre atualizações, então a gente pode configurar isso também, né? E também sobre o aplicativo, informação sobre o aplicativo, né? Igual aqui faz. E também as atualizações, a gente pode estar gerenciando. No caso aqui do Gnome fica aqui. Se clicar, ele mostra as atualizações que tem para fazer, né? E a gente pode baixar e atualizar esses pacotes e arquivos do sistema. E também ele aqui no Discovery também faz isso, né? Configuração de atualizações, igual a gente viu aqui, sobre preferência de atualizações. O Discovery também faz, só que ele vem um programinha à parte. Se a gente pesquisar bem aqui, configurações, a gente vai ver bem aqui, não tinha, né, antes. Vou dar aqui um pouquinho pra gente conseguir ler. Hum, Olha, configurações do sistema KDE. E a gente pode ver que aqui na parte de atualizações, a gente também pode colocar para atualizar automaticamente, diariamente, e fazer essas configurações. Então, é isso. Então, essa é outra alternativa, né, que a gente pode utilizar, a loja do Discover, né, e a gente pode gerenciar esses Flatpak e fazer a vinculação. Então, por esse vídeo, por hoje é só isso, né? Acho que foi até um pouquinho longo esse vídeo, né? E eu trouxe justamente para a gente ver que a gente pode trabalhar com alternativas e deixar o nosso XFCE com mais opções, né? E ao longo dos vídeos a gente vai ver que a gente vai instalar algumas coisas do projeto KDE, algumas coisas do projeto Plasma, né? E até se for possível a gente pode instalar também de outros projetos ou até mesmo programas de terceiros que não tem nada a ver com um projeto ou outro, né? Que já instalou aqui o Balena.net, já instalou o Chromes, né? Que são o Brave também, que eu nem cheguei a abrir ele, mas também esse que já veio lá do Flatpak, né? Que é um projeto do próprio Brave, né? Então a gente vai ver que a gente vai estar colocando vários programas, vários pacotes, né? De projeto diferente e a gente consegue utilizar normalmente. Então, por esse vídeo é só isso, né? E no próximo vídeo a gente vai ver um pouco mais sobre como atualizar. A gente já até viu aqui sobre o atualizar sobre utilizando a Gnomsoft, o Discovery, até mesmo o Synapse, né? E a gente vai configurar uma outra maneira também para a gente notificar quando tiver essas atualizações. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.